tá na linha? Então deixa eu até pegar aqui, porque a gente vai se perdendo aqui. Já achei aqui, Diório, o prefeito de Imbé, perfeito. Luiz Henrique Vedovato. O prefeito está decretando estado de calamidade pública para garantir a manutenção do atendimento dos serviços básicos. Deixa eu entender, prefeito, até onde eu sei, felizmente, Imbé não está, né, numa área de risco, né, não há um indicativo da Defesa Civil, enfim, de que tem algum problema grave, graças a Deus, felizmente, aí no litoral norte, e o senhor, é claro, é em Imbé. Por que decretar estado de calamidade pública, prefeito? O que está acontecendo exatamente? O que está acontecendo exatamente, por favor? Boa noite. Boa noite, Luciano. Boa noite aos ouvintes aí da Rádio Gaúcha. Vocês têm razão, sim, graças a Deus, né? A nossa cidade, ela não foi atingida diretamente, né, por esse evento climático catastrófico que atingiu o nosso estado aqui, uma boa parte dos gaúchos também sendo atingidos de maneira direta. A gente tem notícias aí por fontes da imprensa, e vocês também divulgaram, mais de 200 mil desabrigados, né, nas cidades da região metropolitana e também na Serra, né, e que nós aqui tivemos, pela graça de Deus, né, a condição tranquila aqui em relação a esses eventos climáticos, mas a consequência dessa catástrofe se dá de maneira diversificada na região e no estado inteiro, dá para se dizer dessa forma, tendo em vista que, por mais que aqui não tenha chovido e que nós não tenhamos aqui no local desabrigados, né, como é a maior parte das cidades dessas regiões atingidas, a gente acolhe um grande número de desabrigados, até por recomendação de governantes, prefeitos e do próprio governo do estado, de que as pessoas migrem aqui para o litoral, porque aqui é um local seguro e que tem ainda uma infraestrutura necessária de atendimento de saúde, atendimento de ação social, né, para essas pessoas que vão precisar por algum tempo ainda, né, e essa notícia é triste, mas ainda vai continuar chovendo. Os níveis dos rios do Vale do Taquari e da Lagoa vão continuar ainda sobre um volume ainda que representa a inundação, e essas pessoas de uma certa forma estão vindo aqui para o litoral, alguns afetados indiretamente, que são aqueles que têm patrimônio aqui, que talvez não diretamente afetados pela inundação, estão afetados pelo fato de não ter água, de não ter luz nas suas residências nessas cidades, e que vêm de maneira voluntária para cá, como a gente recebe durante todo o verão, no período de veraneio, e também durante o inverno, nos finais de semana e feriados, né? Essas pessoas que vêm com condição, né, de poder vir aqui também fazer o seu lazer, buscar, né, na praia aqui, porque tem patrimônio aqui, a utilização do seu patrimônio. Agora tem uma parte das pessoas, desses desabrigados, tá, que acabaram vindo para cá, não pessoas que são pobres, né, porque quando a enchente atingiu as cidades, ela não como é o exemplo de Porto Alegre, né, que dá para ser citado, atingiu o centro primeiro da cidade, né, talvez a região mais rica da cidade. Então, pessoas que daqui um pouco até hoje estão precisando de ajuda, porque chegaram aqui sem documentos, sem cartão de crédito, sem dinheiro, apenas com a roupa do corpo. Alguns foram buscados por parentes e estão aqui hoje na nossa cidade, que é a menor cidade em extensão territorial do litoral, tá? E talvez a cidade que tenha atendido o maior número de desabrigados de maneira pulverizada, em casas de amigos, parentes, né? E até em residências emprestadas. A gente também tem aqui alguns albergues, né, que estão sendo oferecidos por entidades religiosas, inclusive, onde as pessoas chegam aqui precisando de atendimento de saúde, a receita médica e o medicamento controlado, que toma de maneira corriqueira, às vezes um simples remédio para regular a pressão, né? E que também chegam aqui sem roupa, sem condição nenhuma, muitas pessoas atônitas, assim, porque não tem nem noção de como vai ser o seu futuro. Hoje, a gente estima pelos dados da Defesa Civil, né, que foram calculados até a noite de ontem, pelos atendimentos que têm sido feitos por nós aqui, que nós tenhamos desses 200 mil desabrigados aí da região metropolitana e Serra, tá? A gente tem aqui em Bé mais de 5 mil pessoas. E esse número, ele é calculado com base nos atendimentos que a gente tem feito,
né, na distribuição de donativos feitos aqui pela prefeitura em conjunto com o CTG Querência do Imbé, que é o local adequado onde a gente faz a triagem e a recepção das pessoas, a triagem dos donativos e recepção das pessoas, e que a gente sabe que essas pessoas elas vão acabar ficando conosco aqui durante um bom tempo ainda, né, sendo assistidas pelo nosso município. A gente tem uma previsão, né, catastrófica também, que é uma consequência da catástrofe natural, de queda de arrecadação, né, no estado inteiro, né, a nossa economia vai ficar inevitavelmente abalada com isso, né, e com a economia do estado abalada, o município também acaba tendo queda de arrecadação. A gente tem um orçamento bem organizado, né, suficiente para a manutenção das atividades primárias e básicas, né, os serviços básicos e primários para a nossa comunidade local aqui, e também um cronograma de investimentos que vai ficar comprometido, né, em virtude da consequência desse evento climático. Então, por mais que não tenha chovido aqui, da mesma maneira que choveu nas regiões que foram diretamente atingidas, a gente sofre consequência disso. E o decreto de calamidade pública, né, ele serve, na verdade, né, para expressar quando o ente federado ele entende que algum tipo de serviço público essencial vai ficar comprometido em virtude do evento climático que aconteceu não aqui no local, mas no nosso estado. Então, a gente fez isso até porque existe também uma expectativa, tá, de um anúncio do governo federal de algum tipo de benefício social que vai ser dado, né, de maneira direta aos atingidos diretamente por esse evento climático. E a gente fica se questionando, as pessoas estão aqui aguardando a água baixar, na região metropolitana e na Serra. Essas pessoas que a gente acolheu aqui no município e que são muito bem-vindas, né, diga-se de passagem, porque a gente também tem que fazer a nossa parte, elas vão ter acesso direto a esse benefício social aqui ou vão ter que retornar às suas cidades, né? E também há a necessidade de que o Estado e a União também atendam, né? Porque afinal de contas, aqui no Imbé hoje, nós temos gaúchos e brasileiros, né, que também são responsabilidade dos outros entes da federação. Nós estamos fazendo com a nossa comunidade aqui a nossa parte, há de se agradecer muito, né, a caridade, esse evento voluntário que está acontecendo aqui na nossa cidade, porque a gente, através do poder público, em convênio com as entidades locais aqui, irmanadas com a nossa sociedade local, a gente tem conseguido atender, na medida do possível, né, as pessoas que estão nos procurando aqui para poder fornecer para ela o mínimo de condições para que elas possam prover sua dignidade. Mas o Estado e a União também têm responsabilidade nisso. A gente sabe que a sociedade organizada, né, ela é aquela que inicialmente vai à frente, como foi o caso dos resgates feitos, muito também feitos por moradores aqui do litoral, pescadores, salva-vidas, bombeiros civis, que de maneira voluntária com o apoio do município também foram lá salvar vidas. Mas agora tem o segundo momento. Tem um momento da gente ajudar essas pessoas, né, a se manterem até elas poderem organizar a sua vida. E isso vai ser necessário. O município do Imbé não é o único município, né, que fez a divulgação e a decretação de calamidade. Aliás, talvez tenha sido o último deles, né? E a gente só fez porque com a análise feita pelos nossos técnicos do município, né, é de que inevitavelmente o nosso orçamento, né, com esse incremento de despesa que a gente tem na área da saúde, na área da ação social, ele vai ficar comprometido, né? E existe um risco, sim, de que com o comprometimento do orçamento em vir da queda de arrecadação e da despesa superior àquela que foi prevista, né, porque a gente não preveu no nosso orçamento, né, um evento climático que nos trouxesse consequência, que algum tipo de serviço básico ficasse comprometido. E por isso foi feito esse decreto, né, para que as pessoas que estão aqui, que não são dessa região, elas não percam a oportunidade de ter acesso a algum tipo de benefício que o governo estadual e federal venha a criar, e também que o município receba algum valor